E o título da nossa mensagem, se você quiser anotar, chama Encontro Perfeito. Encontro Perfeito. Essa história que nós vamos contar nessa noite pode parecer uma história muito conhecida para alguns de vocês, mas é uma história que Deus me trouxe uma reflexão muito diferente essa semana, que é a história da conversão de Saulo ou Paulo, como você queira chamar. E algo muito curioso, interessante, que eu já queria, falando logo de cara, algumas pessoas pregam que quando Saulo se converteu, automaticamente o nome dele foi mudado para Paulo. E alguns ainda falam que Deus mudou o nome dele. E eu sempre preguei isso. Como semana passada nós falamos sobre a carruagem de fogo, né? Sobre Elias subir numa carruagem de fogo, e nós entendemos que ele não subiu numa carruagem de fogo, né? Que ele subiu num redemoinho. Assim, dessa maneira, eu também descobri, e quero compartilhar com a igreja, que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. O nome Paulo foi falado pela primeira vez em Atos capítulo 13, versículo 13, pelo discípulo Filipe, aonde ele cita o nome de Paulo várias vezes, e a gente tem que subentender que seria Saulo. Então, todas as vezes que alguém te fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, não tem isso nada bíblico. Mas eu entendo que quando Deus ele transforma a nossa história e transforma a nossa vida, automaticamente ele transforma o nosso nome. Sabe aquele nome de uma pessoa enganadora, uma pessoa promíscua, uma pessoa mentirosa, para agora uma pessoa santa, para uma pessoa separada, para uma pessoa transformada. Amém? Quantos recebem isso? Deus tem mudado o nosso nome. O nome de várias pessoas tem sido mudado. E nessa noite nós vamos falar exatamente sobre essa transformação. Uma história tão maravilhosa, porque Paulo, ele escreve talvez 70% a 80% do Novo Testamento. E aí nós entendemos que Deus, na sua grandiosidade, faz um milagre na vida de Paulo e Jesus aparece para ele. É impressionante como Deus, ele pega cada pessoa, e talvez as pessoas que a gente menos espera, e transforma a história da vida delas. Eu não sei você, mas eu tenho casos na minha família, e eu tenho pessoas que eu vejo aqui hoje, que estão aqui hoje, que talvez eu nunca imaginei que estariam numa igreja, e estão aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Você é uma dessas pessoas ou não? Você se identifica nisso? Você já se imaginou alguma vez que você estaria numa igreja ouvindo a palavra de Deus, cantando quem me prometeu, não é homem para mentir, você glorificando a Deus? Você já conseguiu se imaginar alguma vez no seu passado? Sabe, eu nunca consegui imaginar tantas e tantas pessoas, e hoje eu tenho visto quantos estão se rendendo aos pés do Senhor. Nós precisamos entender um pouco como Deus ele tem feito esse milagre tão maravilhoso de transformação na vida das pessoas. Se nós queremos ter um encontro com o Senhor, nós precisamos ter um encontro perfeito. Porque hoje nós vivemos uma moda e nós vivemos um tempo onde as pessoas muito se ouvem falar de Jesus, mas poucos se conhecem sobre Jesus. Muitos entregam a sua vida a Jesus, mas poucos resolvem caminhar nos seus caminhos. Ontem nós tivemos um tempo de cinema com os nossos adolescentes, e a gente assistiu os 3 primeiros episódios de The Chosen, aqui com os meninos. E eu falei com a Catiane, é impressionante que todas as vezes que eu assisto, não sei se alguém aqui assiste, mas todas as vezes que eu assisto eu choro, igual menino pequeno. Apesar que eu não sirvo muito de básico, eu choro até a inauguração do supermercado. Mas o momento em que Jesus ele encontra ali algumas crianças, ele ensina o Pai Nosso às crianças e tudo mais, aquela licença poética, aquilo comove o nosso coração sobre o encontro perfeito de Jesus sobre a nossa vida. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre a história de Saulo, e quando eu falar Saulo você pode entender que é Paulo, a mesma pessoa, nós temos que entender que Saulo é de uma família talvez nobre, porque Saulo é citado como Saulo de Tarso, e Tarso é uma região da Sicília, na Grécia, uma região de pessoas nobres, uma região universitária, uma região de pessoas de alto estudo.
eu imagino como Uberaba, uma região universitária. E a Bíblia nos conta que Saulo, ele tinha uma dupla etnia. Apesar de ter a sua identidade como romano, ele era um judeu disperso. O que significa um judeu disperso? Um judeu que é retirado da sua terra para servir em outra terra. Alguns estudiosos acreditam que Saulo, ele participava e fazia parte de uma família de pessoas muito inteligentes, seus pais. E talvez na sua infância ele tenha voltado para Jerusalém para ser circuncidado, porque ele era circuncidado, um ritual feito pelos judeus, mas continuou, chamou aí na internet. Mas continuou estudando e praticando o judaísmo, mas ao mesmo tempo adquirindo a sua cidadania romana. A Bíblia também nos conta que Saulo ou Paulo, ele foi ensinado aos pés do grande sumo sacerdote Gamaliel. Gamaliel é citado em alguns textos bíblicos como um sumo sacerdote muito religioso, fazia parte dos fariseus, um homem extremamente rígido, mas que Paulo cresceu e entendeu e aprendeu todo o estereótipo daquele rapaz, daquele homem, daquele senhor. Os fariseus eram um grupo religioso, que achavam que serviam a Deus, mas perseguiam as pessoas. Os fariseus criavam rituais e deturpavam e desfaziam algumas palavras da Torá. O que é a Torá? A Torá são 5 primeiros livros da Bíblia, até o livro de Deuteronômio, Gênesis a Deuteronômio. E até hoje os judeus decoram a Torá. Mas os fariseus, eles começam a destruir esse evangelho e começam a impor religiões sobre aquelas histórias, sobre aquilo que a Bíblia realmente estava dizendo. A primeira citação que nós vemos sobre Saulo na Bíblia vai ser em Atos capítulo 8, versículo 1, aonde Estevão, um jovem que começa a seguir a Jesus, está pregando o evangelho, e aí de repente os fariseus não queriam mais ouvir ele e começam a inventar falsas mentiras. Se você for ler o capítulo 7, você começa a entender que os fariseus começam a inventar falsas mentiras sobre Estevão e levam Estevão para fora da cidade e começa então um apedrejamento sobre a vida de Estevão. Então Saulo é citado pela primeira vez no apedrejamento de Estevão, quando as túnicas de Estevão são jogadas aos pés de Saulo. E aí nós vemos que Saulo se torna o maior perseguidor da igreja naquela época. Saulo não conhecia esse Jesus, só de ouvir falar. Mas mesmo assim ele queria perseguir, em nome de uma religião, em nome de uma diretriz, em nome de um conservadorismo, e ele começa a se tornar um grande perseguidor da igreja. E eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá, casa. Abra seu aplicativo, esquece o telão, se apegue à sua palavra. Se você tiver uma Bíblia de papel, acompanhe conosco. Atos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: enquanto isso, Saulo andava e respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga, para Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Olha que interessante, os discípulos de Jesus já tinham um nome, e se você for pegar algumas bíblias antigas, eu peguei aqui uma que chama Antiga Ortografia, que foi a primeira tradução bíblica, você vai ver esse nome. Pertenciam a uma seita, ou pertenciam a um grupo chamado O Caminho. Era como eles eram já nomeados naquela época. Levassem preso mulheres e homens que pertencessem ao caminho. Os levassem presos até Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor?
E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Vamos por um instante fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa palavra. Deus, muito obrigado, Jesus, por essa mensagem. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, que nós possamos compreender um pouco melhor aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor Jesus, tome esse lugar nas suas mãos, que a nossa vida e o nosso coração seja como terra boa, e a Tua palavra seja a semente aqui nesse lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. É interessante que Deus, Ele sempre se apresenta nas nossas vidas de uma maneira diferente. Se eu for ouvir a história de cada um aqui nessa noite, Deus se apresentou de alguma forma, talvez num momento seu de crise, talvez num momento de tristeza, talvez num momento de alegria. Eu tenho um amigo, um grande amigo e irmão, Renato, que ele diz que um dia ele estava passando na porta de uma igreja, e ali tinha algumas pessoas cantando e celebrando, e ele sentiu uma paz no coração dele, e ele desceu as escadas e aceitou Jesus. Uma coisa rara de se ver, porque a grande maioria de nós vem pela dor a conhecer Jesus. Problemas que aconteceram e que nós conhecemos a Cristo através da dor. E aqui nós vemos que Saulo, ele conhece a Jesus através de um grande mover, de uma grande luz, algo que acontece de uma forma sobrenatural. A Bíblia nos fala que Saulo respirava um ar de vingança. Ele queria de alguma forma matar aqueles que eram chamados do O Caminho, ou O Caminho de Jesus. Saulo queria matar todos aqueles que seguiam a Jesus de qualquer maneira. Eu não sei você, mas quando você não vai com a cara de alguém, acho que já aconteceu isso com você. Você chega a um lugar e você vê uma pessoa e você fala: cara, não fui muito com a cara dessa pessoa. Qualquer palavra que a pessoa fale, você fala: ah lá, ela está provocando de alguma forma, não é mesmo? Às vezes você nem ouviu aquela pessoa, às vezes você nem, sei lá, você nunca nem trocou ideia com ela, mas só de você começar a olhar para a cara daquela pessoa, você fala: ele está implicado comigo de alguma maneira. Eu lembro que, algum tempo atrás, o Jonathan está aqui? Acho que está, não sei. O Jonathan está lá em cima. Ele chegou e falou assim: cara, quando eu vim pela primeira vez na casa, eu jurei que a Janaína era brava. Ela já fez um não e fez assim para mim, lá atrás agora. Aí eu falei: Jonathan, e hoje, como que você acha que a Janaína é? Eu acho que ela é brava ainda, estou brincando. Eu acho que ela é uma pessoa maravilhosa. Quantos de nós, apenas só de olharmos uns para os outros, já criamos um estereotipo? Saulo não conhecia realmente Jesus, mas haviam semeado na sua mente tantas palavras e tantas histórias sobre aqueles que seguiam a Jesus, que ele queria muito poder aniquilar um a um. Saulo talvez era o homem mais temido daqueles tempos. A Bíblia então nos conta lá nos capítulos 12, 13, 14, que quando Saulo se converte e ele chega pela primeira vez a conhecer os discípulos não queriam receber porque tinham medo de ser uma emboscada. Tinham medo de que Saulo estava apenas arquitetando alguma coisa para matá-los. De tão temido que aquele homem era. Mas a Bíblia nos fala que no meio do caminho, Saulo é envolvido por uma luz. De repente, a Bíblia nos diz, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Uma luz que vinha do céu. Eu parei um pouco para pensar sobre essa parte da luz que vinha do céu, e eu pensei algo tão importante. A Bíblia nos fala que aquela luz rodeou aquele homem. Ou seja, se a luz viesse de frente, ou de trás, ou de um lado, ou de um outro, tinha para onde ele escapar.
Aquela luz rodeou aquele homem ao ponto dele só ele ver, e ninguém mais. Ou seja, era uma maneira que ele não podia escapar. Saulo não podia escapar daquilo que Jesus tinha para ele. Saulo não podia escapar de um real encontro. Saulo não podia escapar daquilo que Jesus queria falar com ele. Sabe, irmão, de uma coisa? Todas as vezes que nós temos um real encontro com o Senhor, todas as vezes que nós temos um real encontro com Jesus, nós temos uma marca dentro de nós. A Bíblia nos fala que Saulo, então, depois que ele teve aquele contato e viu aquela luz, a Bíblia o que ela diz? Que ele se tornou? O que ele se tornou? Cego. Existiu uma marca dentro dele. O encontro com Cristo real, o encontro perfeito, ele nunca nos deixa sem uma marca. Talvez se você está aqui na igreja e você fala, cara, eu não tenho uma marca, eu não tive nenhuma experiência, talvez você não teve ainda o encontro perfeito com Jesus. Eu tenho várias marcas, várias marcas, de que Jesus falou comigo. Sabe, situações reais de que eu achava que Jesus não estava me ouvindo, mas de repente, pum, Ele fala, Ele estremece, Ele vem como a luz, Ele vem como fogo, Ele vem como água, Ele vem da maneira que Ele quiser, mas Ele deixa uma real marca sobre nós. Se nós falarmos para pensar sobre as marcas de pessoas, Jacó, a Bíblia nos fala que Jacó lutou contra o anjo a noite toda e ele ficou coxo. Ele teve uma marca sobre ele. Se você for estudar sobre a história de Pedro, um pescador de homens, num dia de uma pescaria extremamente fracassada, aparece Jesus e deixa uma marca. A partir de hoje não serás mais pescador de peixes, mas sim de homens. Existe uma marca em todos os lugares que Jesus ele passava, ele sempre deixava uma marca. Sabe de uma coisa, irmão? Eu queria que muito você anotasse isso aí no seu celular ou em qualquer outro lugar. Tudo o que não impacta a nossa vida não faz parte da nossa história. Tudo que não deixa marca sobre a sua vida nunca vai fazer parte da sua história. Você nunca vai se lembrar daquilo com muito orgulho. Talvez do primeiro carro, e semana passada eu citei aqui sobre o Fiat 147, o Denis me falou do dele, mas o João Paulo falou também que teve um. Não, foi um. O Aldo teve um. Cadê o Aldo? Aldo? Eu vi o Aldo aqui. O Aldo estava aqui. O Aldo me disse que teve um e ele viajou até para São Paulo no carro. Você teve um também, qual que foi, João, que você me falou? Uma caravana. A experiência de ter o primeiro carro, a experiência de ter o primeiro filho. Quantos aqui lembram do dia do nascimento do seu filho? Quem lembra do dia do nascimento do seu filho? Eu lembro do dia do nascimento da Nanda, nossa primeira filha. Eu estava 4h30 da manhã nessa praça aqui, comendo um cachorro quente do Japão. E meu pai batendo nas minhas costas falando assim, menino, agora você é pai. Eu falei, eu sou pai. O primeiro beijo. Quem que lembra do primeiro beijo? Com a sua esposa, irmão. Não quero criar contenda nos casamentos aqui. Ela já cutucou e falou, lembra o primeiro beijo de quem? Como que ela beijava? Era comigo? Não quero criar essas contendas. Mas tudo aquilo que deixa marcas nas nossas vidas faz parte da nossa história. Saulo teve uma marca. Saulo teve um encontro. A primeira coisa que nós temos que entender sobre um real encontro, um encontro perfeito, é que um encontro sempre nos deixará marcas. Marcas, 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 marcas. Eu não sei você, eu tenho uma cicatriz no joelho, muito grande. De um dia que eu desobedeci minha mãe, resolvi andar de skate na rua, e resolvi pular uma cerca de arame farpado. Não sei onde eu também estava com a cabeça, irmão. E a cerca entrou e machucou minhas pernas inteiras. E naquela época, eu não sou tão velho assim, mas a minha mãe não gostava de levar a gente no hospital para dar... A gente não, eu sou filho único, né? Então, ela não gostava de levar no hospital para dar ponto, então ela jogava uma coisa chamada mercúrio. Alguém lembra disso? Um roxinho? Não é lepecide para matar a bicheira de cachorro não, irmão. Mercúrio. Jogava na carne viva, amarrava um esparadrapo, uma coisa e já era. E todas as vezes que eu olho para minha canela, tenho 36 anos, eu olho para minha canela, todas as vezes eu lembro do dia
que eu pulei a cerca de arame farpado, que eu me machuquei e ainda tomei uma chinelada da minha mãe no chuveiro tomando banho. Porque minha mãe era dessas, ela me batia e esperava eu tomar banho para ela me bater. Marcas que ficam na nossa história, que você sempre vai lembrar, talvez uma cicatriz que você tem no seu rosto, talvez uma tatuagem que signifique algo para você. Saulo, naquele momento, ele tinha uma marca, ele parava de enxergar. E eu quero continuar esse texto, e eu quero que você acompanhe comigo. Vamos continuar o texto? E ele caiu por terra, e ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e eu lhe direi o que você deve fazer. Aqui, o Jesus sem bajulação que nós falamos nas semanas passadas. Um Jesus, eu te mostrei, eu falei com você, você não pode ir comigo, agora vamos lá, levanta, entra na cidade e faça o que eu te pedi. Existe uma versão bíblica que traz esse mesmo texto, depois você pode procurar pela YouVersion, pelo aplicativo, que chama Old Version, Old Version, que é uma versão antiga da Bíblia em português, que diz assim, esse texto. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu fiquei muito surpreso com esse termo, recalcitrar contra os aguilhões, e eu fui entender que significa: duro é para ti fugir de mim. Jesus, ele queria realmente ter um encontro com Saulo. E por mais que Saulo pudesse tentar fugir, e por mais que Saulo pudesse tentar matar aquelas pessoas, Jesus teria um encontro de total forma com ele. Sabe de uma coisa, irmão? Eu queria falar para você. Por mais que você esteja incrédulo aqui nessa noite, por mais que você esteja se esfriando na fé, Jesus quer ter um encontro com você aqui nessa noite, nesse lugar. Ele vai falar com você de qualquer forma. Seja talvez um abraço depois desse culto, seja talvez um cafezinho, seja talvez uma palavra, seja talvez uma oração. Jesus, ele vai te encontrar onde você estiver. Eu costumo falar com algumas pessoas: cara, você pode fugir de Jesus todo momento você pode fugir dele, mas ele sempre vai te encontrar em alguma esquina. O amor dele sempre vai te encontrar. Ele vai falar através de um sonho, ele vai falar através de uma visão, mas ele vai falar com você. Paulo agora estava cego. E aí nós vamos seguir o versículo 10, que diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, que o Senhor o chamou em sua visão e disse: Ananias, aqui estou, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, que está na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e sacerdotes para prender todos que invocam o teu santo nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, imagina a voz de Ananias trêmula nesse momento. Irmão Saulo, o Senhor Jesus apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Essa história de Saulo, é muito interessante porque ele queria encontrar os discípulos
e ele acabou encontrando talvez o chefe da boca, o mandante, aquele que dominava geral. Ele queria encontrar alguns meio desapercebidos, queriam apanhar, queriam sofrer, mas ele acaba tendo um encontro com o chefão de todos. E aqui nós vemos que o encontro real, além de nos deixar marcas, ele produz em nós uma perseverança. Um encontro real com Jesus produz em nós, irmão, perseverança. É algo extraordinário. É quando você vê a sua vida se desfazendo, você passando dificuldades e você falando assim, cara, eu vou continuar servindo a Jesus. Você vê a sua família se afundando igual o Titanic, você fala, eu vou continuar clamando a Deus. É quando você vê dando tudo errado, você fala assim, não, ainda vou continuar pregando o Evangelho. O diabo não vai conseguir me parar. O diabo não vai conseguir me segurar. Porque aquilo que eu fui chamado, eu vou cumprir. Irmão, isso é fenomenal. Quantas vezes no domingo, vindo para a igreja, hoje mesmo, aconteceu um fato, que eu pensei, Senhor, qualquer outra pessoa talvez não iria hoje na igreja. E aí Deus falou comigo, você vai porque eu te chamei para falar essa mensagem. O Senhor, Ele nos chama, Ele produz em nós marcas, e no real encontro, nós nunca estaremos sozinhos. Você consegue entender que quando você encontra Jesus, você não estará mais sozinho? E eu não estou falando da pessoa de Jesus. Eu estou falando da pessoa de Ananias aqui nessa história. Saulo acaba de encontrar um Jesus que ele caçava, que ele procurava. Saulo, a Bíblia nos conta que ele estava orando. Orando a quem? Se ele não conhecia Jesus, estava orando a quem? A um Deus desconhecido. E lá na frente, lá no livro de Hebreus, Paulo vai encontrar lá na Grécia algumas pessoas adorando ao Deus desconhecido, que ele faz analogia a Jesus. Então Saulo estava ali, cego, durante 3 dias, olha que interessante, com a ressurreição de Jesus, 3 dias cego, deitado, orando, e tem uma visão de um cara chamado Ananias, que colocaria as mãos sobre ele e ele voltaria a ver. No processo, no encontro com Deus, você nunca estará sozinho, você estará sozinho só se você quiser. Sabe por quê? Quantas vezes, por favor igreja, se for mentira, levanta a mão e fala, pastor, você está mentindo. Mas quantas vezes no culto, eu falo assim, gente, quem gostaria de um acompanhamento, quem gostaria que a gente fosse na sua casa orar, quem gostaria que a gente discipulasse, manda uma mensagem lá no grupo, meu WhatsApp está lá, o da Janaína, chama a gente quer caminhar com você. E muitos de nós optamos por seguir o nosso próprio caminho. Aqui nos mostra que nenhum ser humano pode andar sozinho. Ninguém pode conhecer o caminho. Ninguém pode entrar no novo tempo na sua vida sem que tenha um companheiro do seu lado. Nós conhecemos Ananias aqui, depois Paulo tem um amigo chamado Barnabé, Jesus com Pedro e seus discípulos. Quantos nós vemos? Eliseu, Elias, quantos? Davi e Jonatas, quantos? Todos sempre um amigo do lado, um companheiro do lado, alguém para caminhar junto, alguém para falar, cara, você está indo para um caminho errado, você está indo para um caminho que não é de Deus. Sabe um exemplo, um testemunho meu muito claro? Eu lembro que quando eu entrei na universidade, e eu sou formado em publicidade e propaganda, e eu tenho muito orgulho disso, mas eu lembro que o Renato, aquele cara que eu acabei de falar agora aqui há pouco, ele falou, cara, eu não vou te deixar sozinho na universidade. Vai ser muito difícil para você. Eu vou fazer faculdade junto com você. Nós entramos na universidade nós dois juntos. Sabe de uma coisa? Eu não sei talvez o que seria talvez a minha vida, a minha história e o meu exemplo de cristão se o Renato não estivesse lá. Porque todas as vezes que um desanimava, o Renato chegava para mim, ô mano, ele falava meio grave, assim, a Mona Lisa conhece ele. E aí, mano, fortalece em Deus, cara. E às vezes eu vi o Renato desanimado, teve um dia lá que ele ficou muito louco, foi embora, tá, eu não quero mais saber. Eu fui lá na casa dele e falei, Renato, Jesus chamou a gente para pregar o Evangelho, cara. Um fortalece o outro. Se você se sente sozinho hoje, é porque talvez você queira estar sozinho. Porque existem pessoas que te mandam mensagem, pessoas que se importam com você,
mas às vezes você não é recíproco. Às vezes você não quer ser importunado, você não quer ser, sabe, que as pessoas mexam com você, você não quer abrir o seu coração, você não quer ser discipulado, você não quer ser cuidado. Eu não preciso disso, eu tenho livros, eu tenho história. Saulo, de Tarso, Saulo, aquele que era romano, que era judeu, que falavam vários idiomas, Saulo, aquele que tinha autoridade para andar entre governos, se encontra em uma casa, em um quarto, cego, esperando um cara chamado Ananias para pôr as mãos sobre ele. Quem é um homem mediante a glória do Senhor? Que poder temos nós se o próprio Senhor resolve impor as mãos sobre nós? Quando eu vejo esse cerco de luz, eu imagino Jó. Jó era fortalecido em todo momento porque existia o quê? Um cerco de Deus sobre a vida dele. Mas a partir do momento que Deus tira o cerco da vida dele, o que acontece a Jó? Ele perde tudo. Talvez a sua vida esteja cercada agora. Mas se Deus tirar essa cerca, como que você vai reagir? Como você vai viver? Irmão, várias vezes Deus tirou a cerca da minha vida. Várias vezes eu olhei para umas circunstâncias e eu falava, cara, não vai dar certo isso, eu estou desprotegido. E aí eu achava o meu Ananias, Janaína do meu lado, Jananaías, quase que eu falei isso. Que eu chegava para ela e falava, meu bem, ora comigo. Talvez você não queira ter o Ananias, a sua esposa, porque você sente vocês dois fracos. Cara, tem uma igreja, você está sentado nela agora. Tem pessoas aqui para cuidar de você, para andar do seu lado. Pastor, eu preciso de oração. Cara, ora comigo. Cara, eu não vou te contar nada, só ora por mim. É só isso. É só isso. Marcas e companheirismo. Ananias tinha medo de Saulo. E sabe de uma coisa, irmãos? Presta atenção, quantos estão entendendo essa mensagem aqui nessa noite? Ananias tinha medo de Saulo. E o maior medo de Ananias se tornou a maior bênção sobre a vida dele. Uma palavra de Deus para você: Deus, Ele transforma os nossos maiores medos em nossas maiores vitórias, para glorificar o seu nome. Quantas vezes eu tive medo de pregar o evangelho a tantas pessoas, e hoje eu vejo pessoas sentadas aqui ouvindo o evangelho do Senhor. Quantas vezes você tem medo de dar um passo à frente, e aí de repente se você dá um passo à frente, Deus faz, pum, aparece para você. Olha aqui, filho, só estava esperando você dar um passinho à frente. Ah, mas eu tinha medo. Agora você não tem medo mais, vamos embora, vamos, levanta, vamos embora. Eu sou assim, com a Nanda e com a Malu. Papai, eu não quero ir, eu estou meio com medo. Vamos embora, vamos, papai está aqui junto com vocês, ó, pega na minha mão. Se aparecer um cachorro, joga uma capoeira aqui com ele. Você já parou para pensar que Deus, Ele segura na sua mão e fala a mesma coisa para você? Filho, você está com medo? Segura na mão do pai, vamos embora. Se aparecer um inimigo, eu dou uma bicuda na cabeça dele. Já ganhei ele, já venci ele, venci a morte, venci todo o inferno. Vamos embora, você é vencedor, vamos embora. O Senhor, Ele fala todos os dias isso para você. Você não entendeu isso até hoje? Que os nossos maiores medos se tornam as nossas maiores vitórias, para glorificar o nome do Senhor. Senhor, é impossível ver esse amigo meu na sua presença. Senhor, é impossível que minha mãe se converta. Essa foi a frase que eu disse há quase 30 anos atrás. Senhor, é impossível que minha mãe se converta. E hoje eu vejo minha mãe pregando o evangelho. Essa pessoa, lembra alguns cultos atrás que eu falei que Deus ia colocar o nome de uma pessoa na sua mente, você ia orar por ela? Você já consegue perceber que Deus está fazendo algo diferente sobre a vida dela? Continue orando, continue buscando. O real encontro, ele nos deixa marcas. O real encontro mostra que nós não estamos sozinhos. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Ananias, ele toma coragem e segue o seu chamado. Ananias, ele não estava indo apenas para curar Saulo. Ananias estava indo para dar uma nova visão a Saulo. Porque quando algo marca a sua vida, você sempre terá uma nova visão sobre o mundo. Todas as vezes que existir algo que marcar a sua vida, a sua história, você vai começar a ter uma nova visão sobre o mundo. Sabe quando eu caí lá de skate, que entrou o arame farpado na minha perna? Eu comecei a ter uma nova visão de mundo, que eu não poderia pular um arame farpado de skate. Não vai dar certo. Sabe quando seu filho nasceu, você começou a ter uma nova visão de mundo? Que agora você não vive mais para suas alegrias, mas agora você vive pelas alegrias da sua família. Sabe quando você deu o primeiro beijo na sua namorada, que hoje é sua esposa? Você começou a ter uma nova visão, que agora você não vive mais sozinho, você vive agora com uma companheira. Então todas as vezes que nós temos uma nova visão, que acontece algo diferente na nossa história, Deus sempre nos dará uma nova visão. Ananias estava naquele lugar por dois motivos. Saulo, volte a ter uma visão, continue a sua vida da maneira que você quiser, vai talvez ter um impacto ou outro, você vai conhecer Jesus. Ou, número 2, Saulo, volte a ter a visão e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. É algo que talvez você não entenda. Eu quero te explicar nessa noite. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ver as coisas mais da mesma maneira. Não conseguimos ver mais as situações da mesma maneira. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ter a vida mais da mesma maneira. E durante muito tempo eu pensava que ser cheio do Espírito Santo de Deus, vai parecer uma coisa meio engraçada para vocês, mas eu pensava assim, quando alguém pregava, receba o Espírito Santo de Deus. Eu imaginava um espírito que entrava dentro de uma pessoa, tomava conta da boca, e daqui a pouco o espírito saía, você não lembrava mais de nada, aconteceu. Não é uma incorporação. Isso aí você repreende em nome de Jesus. Se acontecer isso, irmão, expulsa, que é capeta. Eu achava que para ser cheio do Espírito Santo de Deus era como um carro. E eu dei esse exemplo hoje para os voluntários. Que você vai no posto de gasolina, abastece. Eu estou com um pouco de Espírito Santo. Enche mais um pouquinho, põe 50 centavos, subiu. Aí eu ando mais um pouco na minha vida, na minha jornada de fé, põe mais 50 reais de Espírito Santo, aí já subiu. Até que eu me preencha. E quando eu me preencher, o que vai acontecer? Eu vou subir num redemoinho de fogo também? O estar cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero fazer uma figura ilustrativa, e eu quero que você entenda. Imagina que a gente tem um rio aqui agora. Consegue ver um rio aqui agora? Bom que vocês têm imaginação igual eu. Um rio aqui. Você no início do rio, um rio que não desce de uma vez. Um rio que vai descendo devagarzinho. Você desce, você sente a água no meio das canelas. Você desce mais um pouco, você sente a água nos joelhos. Você desce mais um pouco, você sente a água na cintura. Mas até na cintura, você tem um controle de sair desse rio, não tem? Sim ou não? De voltar atrás. De falar, cara, eu não quero entrar mais nesse rio e acabou para mim. Eu consigo dar pé. Mas quando você entra profundo nesse rio, ao ponto do seu pé começar a flutuar, e esse rio tem uma correnteza, você tem a opção de voltar atrás e não seguir? Você controla agora o seu rio, ou o rio que te controla? A mesma coisa é o Espírito Santo. Quanto mais profundo você vai nele, mais ele toma a sua vida. Ele controla a sua história. Ele controla o seu caminho. Receber o Espírito Santo de Deus não é incorporação, mas é um controle. Você não recebe o Espírito Santo de Deus, é Ele que te tem. Consegue entender isso? É Ele que te tem. Ele te tem por inteiro. Ele escolhe qual é o caminho, qual a trajetória, por onde você deve andar. Esse é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos fala que caíram dos olhos de Paulo como escamas. E ele começou a ver com novos olhos.
Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Volte a ver a vida de um jeito diferente. Porque aquele que encontrou Jesus e vê a vida da mesma forma, ele não teve um encontro perfeito. Aquele que encontrou Jesus, como num grande show, num espetáculo, onde você se vislumbra, mas no outro dia a sua vida continua a mesma coisa, você não encontrou Jesus. Jesus não é um show, Jesus não é uma atração, Jesus é um estilo de vida, Jesus é um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus e tocar o coração de Deus sem estar em Jesus. Talvez você esteja sentado aqui hoje como espectador, como alguém que é simpatizante dessa fé que você acredita. Mas eu quero te convidar a ter experiência de ser envolvido por uma luz. E essa luz ser Jesus, transformando a sua história e enchendo você com o Espírito Santo. Para terminar, continuando nesse texto, leia comigo, no finalzinho desse texto, diz assim: algo como escamas caíram dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi o que, gente? Foi batizado. Levantando-se, ele foi batizado. Eu consigo entender que um verdadeiro encontro deixa marcas, um verdadeiro encontro com Cristo nos traz uma nova visão, e um real encontro com Cristo traz uma nova vida. Eu não sei você, mas se hoje, depois de tudo que eu passei na minha história, na minha vida, eu tivesse encontrando Jesus pela primeira vez, e tivesse alguém ali no fundo com uma piscina, um barril de água, qualquer coisa, talvez eu falaria como o eunuco etíope que falou para Felipe. Logo no livro de Atos, capítulo 10, Felipe caminhava e um rapaz eunuco etíope vira para Felipe e fala assim: olha, eu creio nesse Jesus, está ali a água e eu creio nele, o que me impede de ser batizado? E Felipe diz: nada te impede de ser batizado. Se hoje eu tivesse, e eu já tenho Cristo no meu coração, mas se hoje eu conhecesse Jesus pela primeira vez, eu te digo uma coisa com toda certeza: eu não esperaria até amanhã para me ser batizado. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, uma menina, ela entrou e ela sentou aqui, e ela jurou que ela estava nos nossos vizinhos, ela estava no bar, e ela achou que era um show de stand-up a pregação. Eu acho que ela ficou pensando: que hora que a banda de rock entra? Aí subiu os meninos para tocar. Mas eu lembro que ela assistiu o culto inteiro e ela aceitou Jesus. E no final do culto ela disse assim: olha, a minha mãe é crente, e eu estou aceitando Jesus hoje. E sabe qual que é o sonho da minha mãe, e que é um sonho meu? Eu queria muito ser batizada. Aí eu falei assim: o que te impede de ser batizada então? Ela falou: como assim, pastor? Eu falei assim: vamos fazer seu batismo. Ela falou: agora? Eu falei: agora não, porque a gente está sem piscina, senão eu vou ter que te enfiar dentro do tanque. Mas vamos fazer na sexta-feira? Ela falou: pastor, eu quero me batizar. E eu lembro, algumas pessoas estão aqui, lembram disso, nós montamos uma piscina ali na recepção, numa sexta-feira, não tinha ninguém na igreja, e nós fizemos o batismo dela. O que te impede de ser batizado? Talvez você esteja vindo há muito tempo na igreja e procrastinando, falando: eu vou ser batizado quando eu me libertar disso, eu vou ser batizado quando eu mudar minha vida, minha história, eu vou ser batizado quando eu sair desse caminho. Eu queria te falar, cara, o encontro é hoje com Jesus, não é amanhã, não é daqui uma semana. Sabe de uma coisa? Todos os encontros, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus,
foi um choque de realidade. Lembra de Moisés e a sarça? Ele chega, a sarça está pegando fogo. Lembra dos 4 jovens dentro da fornalha? Tudo de uma vez. É assim. Jesus, ele quer te encontrar hoje. Ele quer te libertar dos vícios. Ele quer te libertar do mau caminho. Mas ele está te dando uma nova oportunidade de você nascer de novo. Sabe, se você tem um desejo no seu coração e fala, pastor, eu queria muito ser batizado. Irmão, eu tenho um prazer de te batizar. E eu falo isso porque Deus me tocou exatamente. Nós tivemos um batismo algum tempo atrás aqui. Mas tem muitas pessoas que às vezes não se deixam batizar porque esperam coisas acontecerem na sua vida. Eu digo uma coisa muito importante no estudo do batismo. O batismo não é uma salvação, mas ela faz parte da salvação. Sabe por quê? Se você for parar para lembrar dos 2 bandidos que estavam do lado de Jesus na cruz, e alguns falam que existe um ladrão bom e um ladrão ruim. Não existe ladrão bom, né? Vamos ser bem sensatos nisso. Mas existe um ladrão que se arrepende. E ele fala, Jesus, eu me arrependo. E o outro fala, se você é Jesus, desça e salva você mesmo. E o outro fala, cara, você não tem temor no seu coração? Jesus, lembra ainda de mim hoje no seu paraíso. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A minha pergunta para você é, aquele ladrão foi batizado? Jesus falou, vamos dar uma descida rapidinho, eu vou te batizar e depois a gente volta, para acabar de morrer. Mas hoje ainda estarás comigo no paraíso. O batismo é uma declaração em público, que a partir de hoje eu sou de Jesus. Eu tenho erros, eu tenho pecados, eu sou falho, sou humano, irmão, carne e osso, gordo ainda. Sou humano. Tem dia que eu acordo azedo. A expressão cão no corpo está amarrado, em nome de Jesus. Sou humano. Mas o que me impede de descer as águas? O que me impede de declarar que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador? Sabe o que a Bíblia fala? Que Saulo voltou à visão, começou a ver de uma forma diferente através do Espírito Santo que desceu sobre a vida dele, que fez parte da vida dele, que tomou ele pelas mãos, e por último, Saulo foi batizado. Saulo não teve um estudo de batismo. Saulo não teve um discipulado mais profundo com Ananias. Saulo entendeu que ele precisava publicamente dizer que ele amava Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero pedir para você ficar sobre seus pés.